de vida, mas se é por status, se é por eficiência, enfim, as pessoas sempre buscam uma tecnologia mais eficiente, sempre querem estar com um produto da moda. Então isso faz com que a gente aumente o consumo, aumente a produção de lixo e, por consequência, a gente tenha as enchentes, como a Ademir falou, as chuvas torrenciais, como a Érica também disse, e isso faz parte de um ciclo vicioso. E nós, como educadores, todos nós temos que conscientizar as crianças. Por quê? Porque hoje o mercado publicitário ele é voltado principalmente para o olhar infantil. Então, se você tem ali uma enxurrada de propagandas, é até difícil para o pai controlar isso. Então, tem um documentário que eu sugiro para vocês, que caso vocês tenham acesso aí no YouTube, chama Muito Além do Peso. Uma psicóloga, ela fez um estudo numa escola, e a criança que levou uma bolacha recheada, um refrigerante para o recreio, ela consome como se ela fosse o rei, né? Do intervalo do recreio. E ela fez uma observação que as crianças que às vezes levam banana, um produto natural, elas se sentem inferiorizadas perante as outras crianças, porque a sociedade coloca até como status de riqueza. Carregar uma banana é sinal de pobreza. Poxa, é uma pobreza como? Se é um alimento rico, né? Em nutrientes, enfim. Nós estamos mudando a concepção hoje, né? O que é ruim tá bom, o que é bom está ruim. Então, se uma criança ela vai consumir uma banana, uma fruta no banheiro com vergonha do colega, então as ideias estão todas invertidas. Então, o que é bom? O que é ruim? Então isso é bom nós observarmos. Então a cadeia produtiva industrial, ela alimenta esse consumo desenfreado, que a Érica vai falar que isso tem uma consequência para a saúde, obesidade, enfim, né? Não é a nossa área específica, mas nós podemos comentar de uma forma, né, geral, enfim. Então nós temos que tomar conta, né, da educação das crianças. As crianças têm que entender que isso é uma cadeia produtiva, que lá na frente isso vai provocar uma enchente, porque o produto vai ser acumulado. Para onde isso vai? Consumir é bom, mas vai para onde depois? Se eu disse no começo, né, para vocês, que esse produto está sendo descartado de uma forma mais rápida, então ele vai entrar na cadeia do lixo mais rápida. Então, nós temos que tentar enxergar esse processo. Então, a educação ambiental é muito importante. E aí, professor Rafael, só levantar a bola aqui para a professora Érica. Nós temos duas consequências pelo consumo exacerbado. Nós temos a consequência material, que é o lixo, e temos a consequência, vamos dizer assim, psicológica, né? Porque você começa a consumir, satisfazer, e se você progredir ou estender esse raciocínio até a sua conclusão, você vai chegar à conclusão que daqui a pouco consumir entorpecentes é necessário, porque você precisa satisfazer. Então, consuma com a senhora. Com certeza. Bom, então a gente, né, eu gostaria de pegar um gancho no que o Rafael estava falando sobre sustentabilidade, né, porque muitas vezes fala sustentabilidade, mas como? Algo muito difícil, algo muito inalcançável, né? Mas já dentro, né, da prática, ser sustentável é muito fácil. Nós todos podemos ser sustentáveis, né? Na nossa casa, no nosso trabalho, todos podemos adotar atitudes sustentáveis no nosso dia a dia, ajudando o ambiente, melhorando a nossa qualidade de vida e preservando os recursos para as gerações futuras. Então, eu gostaria de passar algumas dicas aqui, né, para a nossa comunidade, de modo geral. Eu vou trabalhar também alguns conceitos que eu creio que é de importância para a nossa comunidade, né? E que vão ajudá-los ajudar-nos, né, a pensar melhor sobre esse consumo, a refletir melhor e ter uma posição crítica com relação a isso, né? Então, primeiramente, né, o Rafael aqui já deu um grande exemplo, né, da mãe dele, né, com essa questão do reaproveitamento de água, né? Então, a redução do consumo de água, né, ela não é só boa para o meio ambiente, mas é boa para o bolso, né? Eu acho que é uma questão de expansão, né? Ela expande, né? Primeiro ela é boa para o bolso, né? E depois, em larga escala, ela é boa para o ambiente, né? E também eu gostaria de chamar aqui, né, sobre a questão da reutilização e reciclagem,
né? Muitos ainda não sabem qual que é a diferença entre a reutilização e a reciclagem. Então, o que é a reutilização? Reutilização é quando você reaproveita, né, determinado frasco, embalagens, né, frasco de vidro, para reutilizar para um outro determinado fim, né? Você não descaracteriza, né, a propriedade daquele material, né, e reutiliza para outras finalidades. Podem ser domésticos, pode ser no seu escritório, né? E já a reciclagem, a própria palavra já diz reciclar, ou seja, entrar em um novo ciclo. A partir daí, né, esse produto entra novamente num ciclo de produção, né, onde vai se exigir, né, outras matérias-primas para a fabricação de um novo produto, né? Então, agora, será que é viável, então, Érica, a gente reaproveitar as garrafas PETs para outras finalidades? É isso? Bom, se você já está pensando dessa maneira, já é um bom caminho, né? Mas nós temos algumas observações a fazer sobre isso, né? O vidro você pode reaproveitar, sim, né? Se for reaproveitar para outras finalidades, como guardar alimentos, o ideal é que você higienize, né, fervendo, passando água fervente, né, naquele vidro, né, para não acumular micro-organismos. E ao mesmo tempo, o PET nós não aconselhamos o reaproveitamento. Por quê? A composição dos PETs, né, nós temos um composto que é bastante preocupante para a saúde, que é o bisfenol, né? São os bisfenóis, são vários tipos. Os bisfenóis, eles têm o mais comum, né, que é o BPA, é um tipo de bisfenol. Ele é altamente danoso à saúde, altamente cancerígeno. Mas hoje em dia, né, tem os PETs que estão trazendo à tarja livres de bisfenol, né, de BPA. Mas, ao mesmo tempo, não é seguro por conta de outros tipos de bisfenóis que estão, né, fazendo parte da composição, que podem, com o uso, com a reutilização dos PETs, esses bisfenóis podem se aderir aos compostos, como, por exemplo, o reaproveitamento dos PETs para leite, o reaproveitamento de PETs para colocar água, né? Então, com a lavagem excessiva, esses bisfenóis podem aderir a esses componentes, né, que você está reutilizando, e pode causar mal à saúde, tá? Então, o ideal para PETs, o que nós recomendamos? Primeiro, né, o não consumo mesmo. Em segundo lugar, se não tiver jeito de não consumir, né, direcionar para uma empresa de reciclagem adequada, certo? E hoje em dia, além desses... Uma observação, Érica, Sim. Aconteceu essa semana, Ademir, a questão do descarte do lixo também. E a Érica, nós estávamos conversando sobre a pauta no WhatsApp, sobre como nós vamos... Foi verdade. Como que a gente ia fazer esse programa hoje. E aconteceu uma questão com ela, e ela até divulgou essas informações no Instagram pessoal dela. E eu gostaria que ela falasse um pouquinho sobre isso. Não é a questão ambiental, né? É sim a questão ambiental, claro, mas como a gente deve descartar esses resíduos de uma forma correta. Isso. Bom, né, eu fui presenciada, né, com um coletor, né, ele estava acumulando os lixos, né, domésticos na rua, né, eles fazem os montes, né, aqui em Campos Gerais eles vão fazendo os montes para ficar mais fácil depois de o caminhão passar, né, e ir abastecendo aí o caminhão. Bom, de repente, numa sacolinha, né, ele foi pego de surpresa com um prato quebrado.
né? Então, algo muito preocupante, né? Porque ele está exercendo a sua função, né? Ali naquele local, né? E de repente ele pode ter acidentalmente um acidente de trabalho, porque ele não sabe o que pode conter dentro de um lixo doméstico, né? Verdade. Então, eu ainda cheguei a publicar assim no Instagram, né? Falei, pessoal de Campos Gerais, vamos conscientizar, né, com relação ao que você está colocando no lixo, né? Você pode ter uma separação dentro da sua casa, o que é reciclável do que não é reciclável. Eu acho que essa questão ficou um pouquinho perdida nos últimos anos, porque começou muito bem falando sobre a coleta seletiva, foi um movimento muito forte e depois faltou uma complementação dessa separação. E nós precisamos voltar a esses assuntos hoje para que a população separe e para que essas empresas que trabalham junto com organismos públicos façam a coleta seletiva, né? E, obviamente, coloquem os equipamentos de segurança individuais para que as pessoas possam trabalhar e descartar corretamente esse lixo. É muito importante a gente ter isso em mente, a separação correta do lixo para que ele possa ser destinado e coletado de maneira tranquila, né? Seguindo adiante, obviamente nós temos que ressaltar aqui que o plástico, né, o polietileno, ele vai entrar no mercado com dois vieses, né? O viés econômico, ele é bem mais barato que a produção vidro, e também com um viés de segurança, porque ao cair um frasco de plástico, o risco de acidente perfuro cortante é muito menor do que uma embalagem de vidro. E agora, amigos, já fui avisado aqui que nós temos que dar um tempinho, está esquentando os motores, e aí você que quer participar do programa, mandar sua sugestão, sua crítica, sua colaboração, você pode mandar pelo WhatsApp 984273131 no nosso, colocando o seu nome completo, o local de onde está falando, ou pelo WhatsApp da Montanhês. Voltamos daqui a alguns minutinhos. Um abraço. Olhar Facica.